Muito bem, boa noite aos que estão chegando aqui. Vamos pensar um pouco algumas coisas que têm acontecido hoje. Acho fundamental. Pensar um pouco. Hoje é um dia interessante para a Igreja Católica, né? E um fenômeno absolutamente novo que o catolicismo romano vive. O catolicismo romano que tem uma longa tradição de conservadorismo, uma longa tradição de integrismo, né? Uma longa tradição de afastamento do mundo. E hoje, dia 4 de outubro, é o dia que se lembra o aniversário de São Francisco de Assis, né? O poverello, o pobre de Assis e tal. Mas ao mesmo tempo, hoje também foi um marco interessante que o Papa católico, o Papa Francisco, ele lançou um documento sobre a crise climática, né? O que ele chamou de exortação apostólica. De um modo geral, as exortações apostólicas ou os documentos papais, desde a modernidade, tem um título em latim, né? Laudato Deum. Laudato. O primeiro documento do Papa foi Laudato Si, esse aqui. Hoje ele lançou o Laudato Deum, né? Laudato no caso, louvando, né? Louvando a Deus. Agora, o tema da exortação ou do documento é a crise climática. Primeiro capítulo, o documento tem 28 páginas, está na internet em PDF para quem tiver acesso, eu li de manhã hoje na PDF, tem 28 páginas. Primeiro capítulo é sobre a crise climática. Então, assim, veja, não foi de maneira nenhuma de improviso ou gratuito ou coincidência que o Papa Francisco deixasse para lançar esse documento exatamente hoje, no dia 4 de outubro, que é o dia que é consagrado dentro do catolicismo romano a figura de Francisco de Assis. É o dia do nascimento de Francisco de Assis, que foi considerado santo. Eu acredito que seja porque é um dos poucos santos que merece o nome de santo, Francisco de Assis. Porque, de modo geral, as santidades católicas são, olha, eu acho que boa parte foi comprada. Esse título de santidade foi comprado, viu? O caso de São Francisco, não. Eu acho que São Francisco é um dos poucos santos que merece dignamente o nome de santo. Então, hoje, 4 de outubro, a comunidade católica lembra o nome de Francisco de Assis. E nesse dia 4, o Papa Francisco lança um documento importantíssimo de nome Laudato Deum, que tem como subtítulo sobre a crise climática. Então, a live de hoje será sobre São Francisco e sobre o Papa Francisco e sobre a exortação apostólica que ele lançou hoje sobre a crise climática, né? Muito atual, e eu vou dizer por que é atual. E digo mais, porque é importante os documentos que esse Papa tem lançado. Eu acho absolutamente fundamental, é um momento muito raro da Igreja Católica. Eu até arrisco dizer uma coisa que para mim é fundamental, hoje eu vejo assim, né? Eu tenho formação também em teologia e sempre procuro estar atualizado no campo da teologia cristã. Para mim é a primeira vez que eu vejo o Papa ser melhor do que a Igreja, porque de um modo geral os Papas são piores do que a Igreja. A Igreja consegue ser um pouco melhor do que o Papa. O que está acontecendo nesse século XXI é exatamente o contrário. O Papa católico consegue ser melhor do que a Igreja, não é? Quem não é católico não tem a menor ideia da crise interna que o catolicismo está vivendo, primeira coisa. Quem não é católico talvez não tenha ideia do conflito interno, e eu diria que é um conflito agônico, né, que está acontecendo na Igreja Católica. Principalmente na forma beligerante
na forma guerreira com que a direita católica está se expondo nas redes sociais. A extrema-direita católica, ela está diariamente espumando ódio nas redes sociais. Rede social não, porque chamar de rede social até eu acho que é até uma coisa triste, né? Rede digital, né? Porque de social essas redes tem muito pouco. Você tem hoje uma extrema-direita católica de cariz fascista que está nas redes sociais espumando ódio diariamente. Né? Espumando ódio contra o Papa, espumando ódio contra os documentos papais, espumando ódio contra o Concílio Vaticano II, espumando ódio contra qualquer forma de modernismo da igreja. Você tem hoje uma ala grande do catolicismo romano no Brasil e no mundo, que está se organizando através dessas redes digitais e que está fazendo uma campanha diariamente contra o Papa Francisco. Eles têm uma posição que na teologia católica nós chamamos de teologia tridentina. O que é a teologia tridentina? É aquela teologia que vem do Concílio de Trento, do final do século XVI, que foi aquele concílio da chamada Contra-Reforma, para reagir à chamada Reforma Protestante, em que a Igreja Católica centraliza seu poder, moderniza os seminários e, obviamente, se torna uma igreja cada vez mais hierárquica e monárquica, né? Eu até diria que o grande mérito do Concílio de Trento foi ratificar uma postura monárquica da Igreja Católica em plena modernidade. Por isso que, de um modo geral, o Concílio de Trento é chamado de Contra-Reforma, porque, na verdade, não houve reforma nenhuma, foi apenas uma posição contrária aos protestantes, principalmente ao luteranismo, né, que era, na época, foi exatamente contra as teses de Lutero de Worms, contra a posição de Lutero de cindir a Igreja Católica, ela se volta para dentro, organiza os seminários, organiza sua teologia e se torna cada vez mais monárquica. Então, a teologia tridentina, de um modo geral, é uma teologia em marcha ré, para trás. Ela tem apenas um retrovisor que olha para trás, não tem um para-brisa que olha para frente. Essa é a metáfora que a gente usa em teologia para definir o que foi a teologia tridentina na igreja. Consequentemente, a Igreja Católica Romana, ela entra na modernidade sempre com o pé no freio, entenda? Sempre com uma perspectiva de contra-reforma. Então a modernidade passa a ser o grande problema para o catolicismo. Isso é uma coisa historicamente estudada por uma série de teólogos e teólogas também. Então não é nenhuma novidade o que eu aqui estou dizendo. Agora, eu acho importante que nós saibamos disso, porque a Igreja Católica ela é uma instituição muito grande, porque ela é uma instituição cosmopolita, universal, né? E, consequentemente, ela tem um peso político, principalmente no Ocidente. Ela é quase a cara da Europa, no seguinte sentido: a Igreja Católica Romana, ela tem um papel fundamental enquanto identidade da própria Europa, né? Então, o cristianismo ele é muito marcado por uma certa europeização, né? Há uma dimensão profundamente eurocêntrica no cristianismo. Isso não dá para negar. Isso não significa dizer que o cristianismo tem apenas ficado na Europa. Muito pelo contrário, né? A forma de conquista portuguesa e espanhola nas Américas teve o papel e, obviamente, a colaboração do cristianismo católico em particular e depois o cristianismo protestante, né? Isso é um fato histórico. O que eu estou dizendo aqui não é nada crítico, é apenas uma constatação histórica. Obviamente que religião é sempre um fenômeno dialético. Né? Eu não trato religião como se fosse uma reta euclidiana, de maneira nenhuma. Religião é um fenômeno histórico e dialético e assim deve ser tratado, né? O catolicismo teve um papel tanto de colaborar em termos de colonização, como, na verdade, teve também dimensões de protesto, né? Desde Bartolomé de Las Casas até a teologia da libertação. Então, de Bartolomé de Las Casas, que foi um grande defensor das populações indígenas e que defendeu, inclusive, a ideia da humanidade indígena contra o advogado Sepúlveda, que dizia que não tinha alma, até a teologia da libertação e, obviamente, as radicalizações que o catolicismo viveu aqui na América Latina, que vai de Camilo Torres a Gustavo Gutierrez, de Gustavo Gutierrez até digamos assim, a experiência das comunidades eclesiais de base, teologia negra, etc. Então, isso também é um fato histórico que também deve ser considerado, né?
E não necessariamente precisa ter alguma fé para saber disso, né? Você tem alguma fé para entender isto. Ora, as mudanças do catolicismo católico, o catolicismo romano, elas vão se dar, obviamente, depois de um longo inverno antimoderno, que vai do século XVI até o século XX. A igreja vive um processo de renovação a partir do Concílio Vaticano II. Uma abertura ao mundo moderno, uma abertura à ciência, uma abertura a uma outra forma de leitura bíblica que incorpora as conquistas, por exemplo, da crítica literária, da crítica historiográfica, etc. E, acima de tudo, um posicionamento da igreja enquanto eu definiria, talvez a categoria mais importante que vem do Concílio Vaticano II é a categoria de povo de Deus. Então, uma igreja que se vê como povo, isso é uma coisa raríssima, entenda, do século XVI, do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano I no século XIX e quase todo o século XX, a igreja sempre usou um retrovisor para olhar para trás. Sempre que a igreja tinha uma crise, ela voltava para trás, sempre que tinha uma crise, ela olhava para trás. Ora, é com o Concílio Vaticano II que a partir da crise que a igreja vive, ela olha para frente, ela olha para cima, né? E eu acho isso muito importante. Ora, a partir do Concílio Vaticano II, a gente vivia uma profunda transformação da igreja, né? E eu diria que foi muito importante essa transformação, porque a Igreja Católica ela tem um peso muito grande nas Américas. Nas Américas eu coloco aqui os Estados Unidos, Canadá, coloco aqui toda a América Latina, América Central. Ela tem um peso muito grande, é uma instituição muito grande e ao mesmo tempo uma instituição poderosa e uma instituição que tem um papel político fundamental, né? Então, nesse sentido, posicionamentos pastorais, teológicos, morais e políticos da igreja incidem exatamente na situação da igreja. Muito boa noite, meu amigo Anderson. Exatamente, salve Francisco, né? De Assis de Buenos Aires, perfeito. Acho que estamos no momento de refletir sobre isso, né? Pela primeira vez na história da igreja nós temos um Papa melhor do que a igreja. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque sem dúvida nenhuma, absolutamente fundamental, entendemos isso hoje. Veja, eu vejo com, digamos assim, hoje nesse dia, que é o dia que a Igreja Católica considera o dia de São Francisco de Assis, considera o dia de Francisco de Assis, louva liturgicamente e historicamente a vida muito produtiva, profícua e muito criativa deste santo Francisco de Assis, um dos poucos santos que merece o título de santo, porque de fato o foi, né, na sua completa integralidade, uma figura admirável. Francisco de Assis será um grande iluminado para a história da humanidade, isso eu não tenho a menor dúvida. Quanto mais nos distanciamos desse homem poverelo, desse homem do povo simples, mais entendemos a sua mensagem libertadora, ecológica e, acima de tudo, um homem muito comprometido, né, com um profundo sentido para a vida. É assim que eu vejo, o Francisco de Assis, o santo. Veja, e nesse dia de hoje, e aí eu queria entrar num tema fundamental, então diante desse horizonte histórico de contradições e mudança do catolicismo romano, eu diria que a presença desta figura, do Papa Francisco, eu acho fundamental. Eu acabei de ler um livro que eu recomendo, independente de você ter fé ou não, pode ser ateu, eu diria que não é um livro necessariamente para cristãos, mas é um livro para todo ser humano de boa vontade que queira conhecer, digamos assim, uma vida muito produtiva, que é a vida de Mário Jorge Bergoglio, hoje chamado de Papa Francisco. É o livro de um filósofo uruguaio que morou muito tempo no Brasil, chamado Juan Carlos Scanoni, intitulado A Teologia do Povo, Raiz Teológica do Papa Francisco. Eu acho esse livro fundamental. Acho que é um dos melhores livros que eu conheço, para quem quiser saber quais são as intuições, quais são as perspectivas, o que pensa o Papa, como escreve o Papa, o que escreve esse Papa e para que escreve esse Papa. É um livro de um filósofo, um uruguaio, como eu falei, muito importante, um filósofo e também teólogo uruguaio. E eu acho que nesse dia nada melhor do que pensarmos isso. Mas se alguém aqui também tiver interesse num livro histórico, sério, bem documentado sobre a vida de Francisco de Assis, eu recomendo o livro de uma historiadora italiana maravilhosa, chamada Chiara Frugoni. Chiara Frugoni. Esse livro aqui intitulado Vida de um Homem, Francisco de Assis.
de Chiara Frugoni, é uma historiadora italiana. Esse livro tem um prefácio de nada mais, nada menos do que Jacques Le Goff. Jacques Le Goff é um dos maiores, os maiores historiadores da Idade Média. Um dos maiores estudiosos do mundo medieval. Esse homem é impressionante. E ele é que faz o prefácio deste livro aqui. Um prefácio altamente elogioso, altamente recomendável. Então, quem não conhece nada da vida de Francisco de Assis, eu recomendo este livro. Foi publicado por uma editora não católica, uma editora comercial, que é a editora Companhia das Letras, intitulado Vida de um Homem, Francisco de Assis, de Chiara Frugoni, a historiadora italiana. Eu recomendo demais, vale muito a pena ler esse livro, quem não conhece, com um prefácio extraordinário do historiador Jacques Le Goff. E quem quiser conhecer qual é o pensamento do Papa católico atual, o Papa Francisco, eu recomendo o livro do filósofo Juan Carlos Scanoni, A Teologia do Povo, Raízes Teológicas do Papa Francisco. Este livro aqui. Acho absolutamente fundamental, que conheçam tal. Eu diria que tem muito a ver, exatamente. O Jacques Le Goff ele tem também um livro sobre Francisco de Assis, exatamente. É um grande historiador. Para mim, a minha referência em Idade Média é o historiador Jacques Le Goff, já falecido, saudosa memória. E, obviamente, veja, nesse dia de hoje, exatamente no dia 4 de outubro, dia que é comemorado o aniversário de Francisco de Assis, o Papa Francisco, Papa católico atual, ele lança um documento que eu diria da mais alta importância nesse momento atual, nessa conjuntura. O nome e o título está em latim, como todo documento papal, Laudate Deum, não é? Mas o subtítulo é fundamental, sobre a crise climática. Veja, Laudato Deum é o título oficial, você encontra em PDF, está disponível em PDF para qualquer pessoa, com uma boa tradução em português. E o subtítulo é sobre a crise climática. Pergunta que eu diria fatal, e inclusive alguns católicos de direito estão fazendo essa pergunta: por que o Papa se mete nesses temas? Veja, obviamente que essa pergunta da direita católica, ela é uma pergunta que eu acho que é fundamental. A direita católica, ela se pergunta por que o Papa se mete nesse tema e não faz um discurso conservador, um discurso condenatório, um discurso incriminador. O Papa Francisco ultimamente está longe desses discursos moralistas, incriminadores, esses discursos de cunho sempre condenatório. O Papa se afastado para a dimensão pessoal, e o Papa, desde a sua primeira encíclica, esta aqui, chamado Laudato Si, desde essa primeira encíclica, que o Papa chama a atenção para aquilo que ele chama de nossa casa comum, que é a nossa terra, a nossa Gaia, que é em que condições está hoje o planeta. Essa foi a pergunta fundamental que o Papa Francisco se fez quando tomou posse da cátedra de Pedro em 2013. 2013, Mário Jorge Bergoglio se transforma no Papa Francisco e assume, digamos assim, a cátedra petrina. E a partir de assumir essa condição da cátedra petrina, o Papa Francisco, que se dá o nome de Francisco, em homenagem a Francisco de Assis, que é o homenageado de hoje, nasceu no dia 4 de outubro, na Itália. O Papa Francisco se coloca questões muito sérias, desde a encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que é o subtítulo da primeira encíclica papal, 8 anos atrás, e agora ele vem com a Laudate Deum para nos fazer pensar sobre a crise climática. Significa dizer, para mim, o Papa Francisco ele fecha um ciclo inicial do seu papado, ele fecha um ciclo inicial da sua pastoral, que eu acho fundamental, da sua pastoral, que é esse ciclo que eu acho absolutamente fundamental. Qual é o ciclo? É o ciclo em que o Papa inicia, na sua primeira encíclica, no seu primeiro documento oficial, que é essa discussão sobre a casa comum, que é a concepção, que eu diria, de planeta que tem o Papa, de planeta Terra que tem o Papa. Significa dizer, o Papa, ele lança sobre o horizonte, a partir do seu primeiro documento oficial,
uma reflexão impactante e importante sobre questões ambientais, né? Envolve temas como a água, envolve temas como o lixo, envolve temas como as plantas, os animais, envolve os temas clássicos, né, do chamado franciscanismo histórico, herdeiro de Francisco de Assis, que lembramos hoje no dia 4 de outubro. Então, o Papa incorpora temáticas ambientais. Veja, muitos católicos, principalmente os católicos mais à direita, se perguntaram por que o Papa embarcou nessa temática ambiental. Eu diria que não há dúvida, a direita católica nunca vai compreender isso, né? Você tem hoje uma direita católica dentro do catolicismo que na verdade está com o retrovisor voltado para trás e bem para trás, e como está para trás, né? Achando que a roda da história volta para trás. Saibamos desde já que a roda da história não volta para trás, não há mais volta, né? Então assim, não há como recuperar discursos perdidos no tempo de papas como Pio IX, Pio X, Pio XII. Não há como recuperar esses discursos que na verdade são discursos datados, historicamente datados, que pode até ter dito alguma coisa para o contexto que foram escritos, mas hoje dificilmente diz alguma coisa. Então, enquanto a direita católica está preocupada com o inferno, com o demônio, com o diabo, com quem casa, quem não casa, hóstia na boca, hóstia na mão, isso não tem relevância grandiosa para, digamos assim, a ação pastoral mundana do Papa Francisco. O Papa Francisco está profundamente preocupado com o que está acontecendo no planeta como um todo. E nesse planeta como um todo, quando acontecem desastres ambientais, os mais atingidos são os pobres. O Papa está intensamente preocupado com os pobres, está intensamente preocupado com os migrantes e sua condição na Europa. O Papa está muito preocupado com intolerância religiosa. O Papa está muito preocupado com possibilidades de guerras. O Papa tem empunhado a importante e histórica bandeira da paz. E é fundamental que paz sem justiça não é paz, é paz de cemitério, né? Então o Papa está intimamente ligado com a justiça social. Eu lamento imensamente que um amplo setor do catolicismo romano não tenha entendido isso e, acima de tudo, não esteja à altura do Papa. Para mim, existe hoje um setor do catolicismo romano que está muito abaixo do Papa. Está eu diria, o teto muito rebaixado. Não está à altura do Papa. Esse Papa atual, o Francisco, é muito superior à igreja, digamos assim. É um momento raro na história da igreja que o Papa é melhor do que a igreja. Momento muito raro, não é? E eu digo isso a partir de quê? A partir dos documentos do Papa. Desde que eu li esse documento aqui, que eu percebi que esse Papa é um homem de projeto. E não é um homem de projeto de uma pastoral miúda, de uma pastoral moralista, de uma pastoral preocupada muito com questões egóicas da igreja. O Papa não está preocupado unicamente em salvar a igreja. A igreja não precisa de Papa para ser salva. O que precisa de salvação, minha gente, é a condição humana nesse planeta. O que precisa de salvação é a condição dos mais pobres nesse mundo de hoje. O que precisa de salvação são pessoas que precisam de comida, são pessoas que precisam de água, são pessoas que precisam de moradia, são pessoas que precisam de terra para trabalhar. Esse sim precisa de salvação. E não esse catolicismo reacionário, pequeno burguês de classe média, que só sabe preocupar com o seu umbigo. Ora, o Papa está além disso. Tenho que informar a todos que estão aqui, independente de você ter fé ou não, independente de ser ateu, isso pouco importa. O Papa está preocupado com homens e mulheres de boa vontade, que queiram construir um mundo diferente desse que o capitalismo está alegando. A grande tragédia do mundo contemporâneo, meus caros, chama-se o capitalismo contemporâneo. É a grande tragédia do mundo contemporâneo. A grande desgraça do mundo contemporâneo é o capitalismo contemporâneo. O capitalismo, se não tiver limite, ele vai explodir a terra. O capitalismo, se não for colocado limites no seu interesse materialista, no seu potencial destrutivo de lucro, o capitalismo vai destruir o planeta. Não há dúvida. Você tem uma burguesia altamente destrutiva e beligerante. Então vejam bem, o Papa está muito atento a isso. O Papa está muito atento, né, ao potencial destrutivo da lógica do capital. E ele percebe isso exatamente naquele ponto frágil do capital,
que é exatamente a forma como o capital está destruindo a nossa casa comum, que é o meio ambiente. A casa comum é o nome que o Papa dá desde o seu primeiro documento chamado Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Então, o nome casa comum é um nome metafórico para falar do planeta, né? E sem dúvida nenhuma, o sistema capitalista vai explodir o planeta, porque o destino natural desse sistema apodrecido é destruir o planeta. O capitalismo é, por natureza, destrutivo. Vai destruindo desde a condição humana até o planeta como um todo, a casa comum, como diz o Papa. Então, nesse sentido, o Papa, ele não é apenas um líder religioso. O Papa não é apenas um líder do catolicismo romano. O Papa hoje é um grande estadista. Ora, o que é um estadista? Aquela liderança político-religiosa que pensa grande, que pensa para além da sua religião, que pensa para além do seu estado, que pensa para além da sua província. O Papa não está pensando unicamente em salvar o catolicismo, o Papa está preocupado com a condição da Terra. O Papa está preocupado com a condição do planeta. O Papa está preocupado com aquilo que tem atingido em cheio, não é, a vida na Terra. E dentre essas questões está exatamente a crise climática. Estamos imersos nos últimos meses numa visível crise climática, minha gente. Então o Papa não está alheio a isso. Seria um erro do Papa estar alheio a isso. Como queria essa maldita extrema-direita católica, que quer ficar discutindo céu, inferno, diabo, discutindo moralismo, se metendo na vida privada dos outros. Então essa extrema-direita católica, ela hoje é anacrônica em relação ao mundo e mais anacrônica ainda em relação ao projeto papal. O projeto de Francisco passa por uma concepção de economia, passa por uma concepção de fraternidade e passa, acima de tudo, por uma concepção eco-religiosa. Veja, o Papa atual, o Papa Francisco, ele tem um projeto econômico, ele tem um projeto solidário e ele tem um projeto ecossistemático para entender o mundo. Então, nesse sentido, é raro na história do catolicismo ter um Papa dessa estatura, ter um Papa com essa formação e ter, acima de tudo, um Papa com essas preocupações tão importantes para a população, para além do catolicismo. Significa dizer, esse homem não é apenas um líder religioso, esse homem é um líder em que está fundamentando uma concepção de estadista. Como é que não se percebe isso, né? Então, por isso que eu repito, esse Papa é melhor do que a igreja. Historicamente, a igreja sempre foi melhor do que o Papa. Os papas, de um modo geral, eram muito pequenos, de um modo geral, eram muito reacionários. Esse Papa, ele consegue ser melhor do que a igreja. Isso é raro na história da igreja, raríssimo na história da igreja. Então, nesse sentido, nesse dia de hoje, exatamente no dia 4 de outubro de 2023, no dia em que se lembra o santo Francisco de Assis, o Papa Francisco lança uma encíclica de 28 páginas, absolutamente fundamental, um documento que não é apenas um documento teológico, que não é apenas um documento político, mas é, acima de tudo, um chamamento, ou como ele mesmo diz, uma exortação. Ele lança uma exortação apostólica, Laudato Deum, subintitulada de Sobre a Crise Climática. O Papa está preocupado com o aquecimento global e eu acho isso de um achado extraordinário, porque com isso o Papa manda um recado para a extrema-direita católica, que geralmente é negacionista, né? Não sei se sabe, é um setor do catolicismo grande no mundo que nega a crise climática. Nega, né? Nega vacina, foi contra a vacina e tal. Então, assim, há uma extrema-direita católica hoje que é o grande problema dentro do catolicismo. Eles estão espumando diariamente ódio nas redes digitais, né? E essa gente quer dividir a igreja. E, obviamente, se coloca frontalmente oposta ao Papa Francisco. Mas, como diz o ditado da minha terra, não é? Os cães ladram e a caravana passa, né? Os cães da extrema-direita ladram e o Papa Francisco está passando, porque o Papa Francisco não é pequeno como essa direita católica. O Papa Francisco não está apequenado como essa direita católica idiota. Ele, acima de tudo, é um homem que pensa grande. É um grande líder religioso e, acima de tudo, é um grande estadista que está pensando para além do seu catolicismo, para além do umbigo da sua igreja, ele está pensando as condições no mundo e, em particular, as condições climáticas.
eu diria que é importante que nós pensemos nesse dia esse tipo de coisa. Eu acho que é absolutamente fundamental, eu recomendo a todos e todas que acompanham aqui, que leiam a exortação apostólica, Laudate Deum, sobre a crise climática, está na internet em PDF para todo mundo, aberta, com uma boa tradução em português. E o primeiro capítulo dessa exortação, desse documento papal, é exatamente uma avaliação que ele faz da crise climática no mundo. O Papa está muito informado, o Papa cita pesquisadores de clima no mundo, não é? E o Papa está informado e ele percebe e ele tomou posição. Se não houver limites ao capitalismo, o capitalismo vai destruir o planeta. E o Papa pertence àquela tradição que quer colocar limites ao capitalismo. Então, nesse sentido, eu me solidarizo com o Papa Francisco, li esse documento hoje pela manhã, o documento tem 28 páginas, li esse documento, anotei algumas citações e referências que o Papa cita e indica, concordo integralmente com o documento, acho fundamental que nós entendamos o papel da crise climática. Quem é marxista, quem não é marxista, todo ser humano de boa vontade, progressista, que quer de fato uma casa comum, como diz o Papa no seu primeiro documento, ele chama a Terra de nossa casa comum. Quem quer a nossa casa comum é fundamental, não é, apoiar esse documento e de certa forma se preocupar com o destino da Terra. Está na hora de nós nos preocuparmos com o destino do planeta Terra, nos preocuparmos com questões ambientais que são questões sérias. Preciso pensarmos fundamentalmente políticas públicas que privilegiem o meio ambiente. Acima de tudo, é preciso criticarmos, né, as desastrosas políticas ancoradas na lógica do capital. O capital só pensa em lucro. O capital é absolutamente materialista no pior sentido do termo. O capital não tem futuro. O capital tem mais-valia e lucro. O que tem futuro e deve ter é a humanidade, diz o Papa Francisco. E eu concordo integralmente com ele. Então, nesse momento, eu me solidarizo com o documento papal, essa maravilhosa exortação apostólica, né, Laudate Deum, e principalmente a reflexão que o Papa faz sobre a crise climática que nos assola e nós, no Brasil e no mundo, estamos vivendo esses contrastes e contradições climáticas nesse momento. Então, eu agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Hoje, 4 de outubro, é o dia que lembramos São Francisco de Assis. Hoje, 4 de outubro de 2023, o Papa Francisco lançou este documento sobre a crise climática. Está em PDF, recomendo a todos e todas. Fundamental pensarmos na condição da nossa casa comum, nos preocuparmos com os mais pobres e principalmente nos tornarmos um muro para esse maldito capitalismo que quer destruir o planeta. É isso. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Boa noite e sigamos em paz. É isso.